Olá, meu nome é Daniel Ferreira Beckman, meu orientador é Márcio Cleus Freire Pereira e nosso trabalho tem como título Matrizes Anotadas Russellianas para os Enigmas de Kripke sobre relatos de crença. Em 79, o filósofo Saul Kripke publicou um artigo apresentando dois enigmas que, segundo ele, qualquer teoria do relato de atitude deveria resolver. Em 90, Mark Richard publica um livro com proposta de solução. Esta pesquisa está vinculada a um projeto de origem, cujo título é Atitudes Proposicionais, uma investigação acerca das principais teorias. O objetivo geral é mostrar de que modo as matrizes anotadas Russellianas apresentadas por Mark Richard conseguem solucionar os problemas de Kripke. Objetivos específicos são apresentar o seu sentencialismo semântico e seu sentencialismo psicológico. A pesquisa é de cunho bibliográfico, portanto foram consultados livros, artigos e verbetes sobre o tema para extrair os conceitos e os argumentos necessários para a pesquisa. Para Richard, a cláusula Q, no relato de atitude, denota uma RAIN, ou matriz anotada Russelliana, que basicamente é constituída por elementos gramaticais e os elementos semânticos. Por isso, um sentencialismo semântico, porque os elementos gramaticais fazem parte do conteúdo denotado por ela. Em seu sentencialismo psicológico, Richard sustenta a hipótese de que o pensamento humano é estruturado mais ou menos como a linguagem natural é estruturada. Só que a diferença é que não são conteúdos gramaticais que fazem parte da estrutura desse pensamento, mas conteúdos conceituais. Quando a gente acredita em uma coisa, num conteúdo, a gente ainda acredita em uma RAIN, só que nessa RAIN não estão contidos elementos gramaticais, mas sim elementos conceituais, mais os elementos semânticos correspondentes àqueles conceitos. O próximo passo de Richard é defender que os verbos de atitude, no nosso caso aqui acreditar, são indexicais. Então, no relato Pedro acredita que João é filósofo não denota um conteúdo determinado, mas vai depender de um contexto, que geralmente envolve as intenções e os interesses dos falantes que relatam a crença do sujeito. Agora fica mais simples ver a estratégia de Mark e Richard. Quando Pierre está na França, as pessoas de lá fazem um relato de sua crença, levando em consideração um contexto. Agora, quando Pierre está em Londres, as pessoas de Londres fazem um relato de sua crença, levando em consideração outro contexto. Assim, a conjunção dos dois relatos de atitude não gera uma contradição, uma vez que são dois contextos distintos operando ali naquela conjunção de relatos. A mesma solução se aplica ao enigma de Paderewski. Existem dois contextos distintos engendrando os relatos de atitude. Um contexto é o Paderewski político e o outro contexto é o Paderewski músico. Assim, quando formula-se a conjunção dos dois relatos de atitude, não obtém-se uma contradição, mas sim dois contextos distintos operando sobre aqueles relatos. Vemos que a teoria desenvolvida por Mark e Richard é bastante promissora na resolução dos enigmas propostos por Kripke, porque o problema estava em como conciliar a intuição de que é possível fazer os dois relatos, por exemplo, que Pierre acredita que Londres é bonita e Pierre acredita que Londres não é bonita, sem com isso atribuir uma contradição nas crenças do sujeito. A solução de Mark e Richard é dizer que o verbo acreditar é um indexical e, portanto, existem dois contextos distintos subjacentes aos dois relatos, de forma que a conjunção não leva numa contradição. Estas aqui são as referências da minha pesquisa. Muito obrigado.